Muito boa noite. Começa o telejornal. Iniciou hoje a segunda sessão extraordinária da 8ª legislatura da Assembleia Nacional Popular. Durante o discurso de abertura, o presidente da ANP pediu aos deputados da nação que deixassem de lado os interesses partidários para que o período de transição política seja concluído com sucesso. Os 60 dos 100 representantes da nação presentes hoje na sessão, o presidente da ANP preferiu o discurso de abertura, chamando a atenção aos deputados relativamente às suas responsabilidades para com o país. A cada dia que passa, na vivência desta transição, damos-nos conta que estamos a viver um período vital e que devemos encará-lo como uma oportunidade para escrever uma nova página da nossa história. Temos a obrigação de conseguir reordenar a vida política, administrativa, social e econômica com vista a prepararmos um futuro mais promissor, sob pena de não sermos capazes de inverter as tendências mais recentes, isto é, aquelas que levaram à fragmentação da nossa sociedade e país. Soria Ló foi ainda mais longe, lembrando que os interesses do Estado e da população deveriam sobrepor os pessoais, uma vez que estes são elementos chaves para a construção da paz e da segurança na Guiné-Bissau. É nesta perspectiva que hoje me dirijo a vós, digníssimos deputados, como alguém que acredita que vale a pena qualquer sacrifício da nossa parte para que os ideais da independência, da democracia e da paz possam reforçar o nome da imagem da Guiné-Bissau, tanto cá dentro como no exterior. Agradeço que deixemos de parte a defesa dos interesses partidários e que empenhemos na busca de soluções consensuais e benéficas para o país. Como deputados, somos nós cais da esperança do nosso povo. Portanto, temos que ter a coragem de enfrentar os nossos deveres e de sustentar as nossas convicções. Não somos a finalidade em nós próprios, mas sim temos como finalidade representar um conjunto de opiniões, opções e valores. Para a sessão de hoje, estava prevista a apresentação, discussão e adoção do documento de suporte ao Pacto de Transição e o acordo político, bem como a agenda política de transição. Ainda sobre os trabalhos da ANP, serão submetidos à aprovação dos deputados o memorando de entendimento assinado recentemente pelos autores do Pacto de Transição Política e do Acordo Político de Transição. Os líderes das bancadas com maior representação parlamentar declararam ser uma mera formalidade, tendo em conta que o documento já reuniu um consenso. Assinado este fim de semana por todas as forças vivas do país, o memorando político que irá sustentar o pacto e o acordo político de transição será agora submetido à aprovação na Assembleia Nacional Popular. Um passo que Soria Ló caracteriza de extrema importância, uma vez que se chegou a um consenso. Souberam trabalhar com responsabilidade dentro da comissão por nós criada, a fim de elaborarem documentos consensuais com vista à condução da transição até a reposição total da normalidade constitucional. É com este espírito que devemos continuar a trabalhar durante esta longa travessia do deserto. Sabemos que a caminhada resta ainda árdua e penosa. Na qualidade de deputado e com perfeita consciência das nossas responsabilidades perante os nossos eleitores, que vos apelo à responsabilidade na discussão e aprovação destes instrumentos tão importantes para um bom desafio desta transição. Para os líderes das bancadas do PRS e do PAIGC, as concertações futuras serão mais na expectativa de dar a conhecer aos restantes membros os últimos acontecimentos que culminaram com a assinatura do referido documento. Dentro da delegação, ou seja, da comissão criada, não tem gente que não manda lá. E que eles participam do trabalho. É participar do trabalho, é informar a direção superior, e a direção superior, às vezes, e através de bancada,
através de bancada, é informar a direção superior. Ok, a direção superior está de acordo, porque a direção superior tem já todos os documentos, a não está de acordo de que é que será o documento. É por isso mesmo que não assinal. Se não está de acordo, não quer assinar. Esse projeto da ordem do dia, antes de vir ao plenário da Assembleia, passou por vários órgãos da Assembleia Nacional Popular, a começar pela mesa, a Conferência de Líderes e a Comissão Permanente. Quer dizer que já há um consenso à volta das questões que vão ser debatidas nesta sessão extraordinária. De modo que estamos apenas a cumprir aquilo que o regimento diz, porque mesmo sendo visto já a nível desses órgãos, o projeto de ordem do dia deve ser submetido à aprovação do plenário. Portanto, é para cumprirmos esta última fase. Mas em termos de conteúdo, nada será alterado, porque já foi objeto de um trabalho sério e já houve consenso à volta de todas essas questões. Durante os 2 dias definidos para estes trabalhos extraordinários na ANP, serão igualmente eleitos o presidente, o secretário executivo e os adjuntos da Comissão Nacional de Eleições. O Presidente da República recebeu hoje em audiência as chefias militares oeste-africanas que se encontram no país no âmbito da investidura solene do comandante das forças da ECOMIB. A comitiva, integrada igualmente pelas chefias militares nacionais, foi cumprimentar o chefe de Estado, Manuel Sirifunha Maio. A comitiva do Comitê dos Chefes de Estado-Maior-General da CEDEAO, chefiado pelo seu presidente, o general Soumaila Bakayoko, esteve no princípio desta tarde, na Presidência da República, onde manteve um encontro de cortesia com o Presidente da República de Transição, Manuel Sirifunha Maio. À saída da audiência, o general António Njai prestou algumas declarações à imprensa. É bem cada comandante bandeira, cada força, é momento que intercalha unidade em geral, tudo que vem, tudo 3 países ou 4 países. E a audiência do Presidente, o que é que abordou? O Presidente só não fala mantém o comandante-chefe. Está a ser reforçado. Não vai ser melhor, mas melhor não é que está a ser. A comitiva visitou de seguida as instalações do Estado-Maior-General das Forças Armadas Guineenses e tem ainda agendado visitas a outras unidades militares do país. O presidente do Comitê dos Chefes de Estado-Maior-General das Forças da CEDEAO conferiu posse hoje ao comandante das forças da ECOMIB numa cerimónia que desenrolou no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira. Na ocasião, o general Soumaila Bakayoko disse que o ato demonstra o engajamento da CEDEAO no restabelecimento da ordem constitucional no país. Esta cerimónia simboliza a investidura do comandante das forças da ECOMIB e devia ter lugar logo no momento da sua instalação no país. O brigadeiro-general burkinabé Nibanga Barrow é assim conferido plenos poderes pelo presidente do Comitê dos Chefes de Estado-Maior-General da CEDEAO para o cumprimento dos objetivos que nortearam o envio das forças oeste-africanas à Guiné-Bissau. Em abril de 2012, a Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO decidiu sobre a instituição de um governo de transição para um período de 1 ano, hoje prolongado até dezembro de 2013, e sobre o envio da Força ECOMIB para assegurar esta transição com vista ao rápido restabelecimento da ordem constitucional na República da Guiné-Bissau. Esta cerimónia devia ser feita desde a instalação da Força, mas razões independentes da nossa vontade adiaram a sua celebração. Hoje sinto-me feliz por estar aqui nesta cerimónia de transferência de autoridade. Cette cérémonie de transfert d'autorité. Este ato demonstra ao mundo que o compromisso da CEDEAO em restaurar a paz e a ordem constitucional interrompidas com o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 continua a ser honrado, segundo o general Soumaila Bakayoko. Cette cérémonie montre au monde entier. Aproveito esta oportunidade para encorajar todos os componentes da ECOMIB, militares, civis, polícias, gendarmes, que não pouparam esforços para o sucesso desta missão. Vocês sabem quão importante este projeto é para a CEDEAO e exorto-vos a perseverarem nesta via. O Comitê dos Chefes de Estado-Maior da CEDEAO está satisfeita com o trabalho que vocês fizeram e que continuam a concluir para a restauração da paz na Guiné-Bissau. Pour la restauration de la paix en Guiné-Bissau. O chefe de Estado-Maior-General marfinense mostrou satisfeito com o desempenho da ECOMIB no país e deixou um convite a todos os guineenses. Les autorités gouvernementales. Gostaria de aproveitar esta ocasião para convidar as autoridades governamentais, militares e a sociedade civil da Guiné-Bissau à convergência dos seus esforços face aos encontros maiores, que são as eleições presidenciais e a reforma do setor de segurança e defesa
para uma transição apaziguada ao fim deste ano 2013. De cette année 2013. A cerimónia foi testemunhada pelas chefias militares da Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Burkina Faso, Nigéria e do Senegal. Para além do corpo diplomático acreditado no país, o representante do secretário-geral da ONU, da CEDEAO, da União Africana e o ministro guineense do Interior. O ministro das Infraestruturas visitou hoje as obras do troço que dá acesso ao Hospital Pediátrico São José de Bor. A administradora do hospital agradeceu a visita e o gesto do governante. Estas obras resultam da visita que o primeiro-ministro de transição, Rui Duarte Barros, fizerá ao Hospital Pediátrico São José de Bor, durante a qual lhe pediram a melhoria do troço. Esse que foi o motivo de não vir da Palé, para se encontrar e, possível, fazer uma intervenção. Não mandava de técnicos, fazer levantamento, tinha conclusão como de facto, e poder fazer uma intervenção. E ele que não está na fazer a ossa. Bom, não está a jogar com chuva, não é? Porque não se vê como a estrada, segundo o que a população explicando, e foi já há 15 anos que é reabilitado. Pensa como esse foi um esforço grande, porque não se vê que toca com o aspecto social, não tem que dar prioridade. E sobretudo doentes e que também para hospitalar. E a administradora própria acabou de contar lá como e tem uma redução drástica de doentes que vêm para o hospital para ver com más condições de estrada. Que é melhoria, portanto, que não fazia hoje, não tem mais aderência de doentes que não vêm para vir fazer esse tratamento. Sobre a grande massa de água que invade a estrada na época da chuva, o ministro deixou as seguintes considerações. Exatamente na zona que não firma nela, eu falo como no tempo de chuva normalmente está corta, a estrada está corta. Mas não fazia diligência, não solicitava 2 tubos de 60 metros de diâmetros, né, para poder meter, né, para poder permitir passagem de água hora que chuva na chuva. Para ver se não faz aquela lá, isso não é nada, porque chuva na chuva não corta a estrada. Táxi às vezes está falando que não para ver lá naquele lá para passar lá é um bocado difícil. E água, se o tempo chuva lá naquele carro, a água está sentindo lá chuva. Qualquer carro nisso, bom amigo, e canseta. Bom, e canseta se tem na carro baixo. Tudo gente que tem ali não está parando nesse carro ali na cole, e diz a carro ali, quanto tempo para trabalhar na BCO. Bom, e está apanhando carros altos só que pode passar. Agora já não facilitando já. Se é por que o tubo para a água bata passar, aquilo lá deu só que não paga, a não pode pagar. Fernando Gomes aproveitou ainda a ocasião para visitar o hospital. A sua administradora serviu de guia. Falando à imprensa, Isabela Almeida mostrou-se satisfeita com as obras das estradas e agradeceu o gesto do primeiro-ministro e do ministro. A obra realmente tem um valor muito grande para nós. Para ver se você nós em um hospital, onde a gente também fazer consultas, também doentes, faz também operações, cirurgias, né? E então é realmente complicado para qualquer alguém, depois de operado, mesmo que leve uma semana para você sair, para enfrentar a estrada da maneira que estava. Então, com essa obra realmente e uma melhoria significativa que faz sido, e a nós não agradecemos o governo que realmente houve no pedido e satisfazendo ela. Nós agradecemos grandemente mesmo e não espera tão como a cana fica ali. E não espera tão como depois de chuva, não continua a ter realmente uma boa estrada. O ministro Fernando Gomes disse que vai continuar a melhorar as estradas, principalmente as das zonas mais críticas do país, que terão a prioridade. Foi ontem lançado no setor de Bissorão o projeto da Associação Guineense Viver Sem Sida, Agvis. Para o efeito foi realizada uma cerimónia para marcar este acontecimento, o segundo após o lançamento efetuado no setor de Gabo. A Agvis, Associação Guineense Viver Sem Sida, levou a cabo o lançamento do seu projeto na cidade de Bissorã, tendo para o efeito organizado uma cerimónia para ilustrar o acontecimento. Para além da exibição deste balé formado por jovens de Bissorã, houve uma demonstração do uso correto dos preservativos, tanto para os sexos masculino como para o feminino. As boas-vindas foram apresentadas pelo régulo do setor de Bissorã, que agradeceu a escolha desta localidade para o lançamento da Agvis. Um setor do interior do país, onde algumas parturientes se apresentam infectadas pelo VIH-Sida. Saúde que se liga, na vinda na consulta de grávidas, mulheres grávidas, agora 20 mulheres grávidas, 2 deles
o que vai para fazer o teste em cima, diz ele terá positivo. Na consulta, por exemplo, na consulta externa, agora tem 20 dias que vai para fazer consulta externa. 2 deles já têm problema de tuberculose. Então, esse é um problema muito preocupante. Um flagelo que para o seu combate é um desafio, pelo que deverá contar com a colaboração de todos. Para não concretizar o objetivo que botam nele, para ficar fácil, é um desafio. Neste capítulo usou ainda da palavra o presidente da Associação dos Naturais e Amigos do Setor de Bissorã. Nós não temos como, então uma toda necessidade de fazer uma sensibilização a nível de cada casa e cada porta, para a gente mais ou menos ter noção de que é que se dá. O projeto da Aguivis conta, por isso, com a união de todos para a prevenção e o combate para uma vida sem SIDA. O lançamento da Aguivis no setor de Bissorã foi um autêntico acontecimento marcado com a atuação do balé dos jovens locais e por vários discursos. Estes culminaram com a intervenção do representante do administrador deste setor da região de Oio. Neste lançamento do projeto da Aguivis em Bissorã, destacamos primeiramente a intervenção do seu vice-presidente sobre os objetivos a atingir. O objetivo da Aguivis é ajudar mulheres para a escola e ajuda também a nós investigar, para transmitir nós fazer eles saber o que é HIV-Sida, quais consequências de SIDA, qual dificuldade de luta contra HIV-Sida que tem no nosso país. Nós sabemos como é grande, demais dificuldade tem. No momento, a Aguivis está no terreno, na tenta enviar esforço junto com seus parceiros nacionais. Nós não vamos fazer tudo por tudo para tapar algumas lacunas que tem nesse campo de luta contra a SIDA. Na ausência do administrador do setor de Bissorã, encerrou este ato o seu representante. E nós ficamos muito satisfeitos e com muito orgulho, mas é que o setor de Bissorã para bem fazer o lançamento desse projeto. E nós achamos que a administração local está aberta para qualquer dificuldade que pode enfrentar, nós estamos ali para ajudar. No fim desta cerimónia, ouvimos ainda outro responsável da Aguivis. Nós não continuamos a entablar contato a nível nacional porque praticamente os locais que não conseguimos deslocar para não vai para Gabo e nós não estamos no setor de Bissorã. E próxima etapa não vai para a região de Caxé, concretamente na região setor de Canjungo. Começaram desta forma a ser lançadas as bases para a atuação deste projeto, que proximamente se estenderá a outras cidades do interior do país. O governador do Banco Central dos Estados da África Ocidental reuniu-se na passada quinta-feira em Dakar com os presidentes das associações profissionais dos bancos e estabelecimentos financeiros da UEMOA. Em cima da mesa estiveram questões ligadas ao reforço do sistema bancário e financeiro da União. Melie Kone abordou com os presidentes das associações profissionais dos bancos e estabelecimentos financeiros da União vários assuntos ligados ao domínio bancário e financeiro. As duas partes analisaram também o pacto a nível de financiamento bancário e investimento produtivo da União. Esteve igualmente em debate a decisão do Conselho de Ministros da UEMOA de dezembro de 2012, que apontava a redução de 75% a 50% a quota parte dos recursos estáveis e a mobilização de estabelecimentos de crédito para financiar o emprego a médio e longo prazo. Falou-se também da necessidade de estabelecimento de créditos a racionalizar as comissões de serviços, assim como a garantia de certos serviços de base. Na reunião foi recomendada uma concertação regional para a promoção de bancarização no espaço da UEMOA, iniciada em dezembro de 2012, que deve ser ainda implementada em 2013. Os presidentes da APBEF foram informados das principais recomendações das autoridades de controle e supervisão da União aos grupos bancários sobre a governação das empresas, a gestão de riscos e o sistema de informação. Finalmente, os presidentes foram informados dos projetos em curso no BCAO para aprofundar o mercado de títulos públicos, de reforçar as infraestruturas financeiras da União e apoiar o estabelecimento de créditos no reforço das suas capacidades técnicas. Igualmente, os jornalistas presentes neste encontro de Dakar visitaram um museu onde estão expostos as moedas, notas e meios de pagamentos da antiguidade. Foi uma exposição constituída também pelas moedas europeias, africanas e americanas. Como não podia deixar de ser, as notas do ex-Banco Central da Guiné-Bissau também faz parte desta coleção.
Depois de permanecerem 3 dias em Tel Aviv e Nazaré, os peregrinos à Terra Santa de Israel foram conhecer a cidade de Jerusalém, localidade onde Jesus Cristo foi condenado, crucificado, morto e sepultado. Depois da passagem pelas cidades de Tel Aviv e Nazaré, os peregrinos foram levados a conhecer Jerusalém, cidade que viu a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Terra também relacionada com a vida de grandes figuras bíblicas como os reis Davi e Salomão. Contrariamente ao que os judeus dizem Terra da Paz, Jerusalém sempre foi uma joia cobiçada pelos conquistadores como assírios, babilônios, gregos, romanos, bizantinos e árabes. Cada uma das sucessivas invasões trouxe consigo alterações profundas, sobretudo do ponto de vista religioso. Conta-se que a última invasão foi dos romanos há 2000 anos, durante a qual a cidade de Jerusalém ficou completamente destruída. O Muro das Lamentações, atualmente chamado Muro Ocidental, é o único vestígio existente do templo principal da cidade velha de Jerusalém, também destruído. Até a sua destruição, o templo servia do local das celebrações religiosas judaicas e ao mesmo tempo o centro mundial do judaísmo. A Bíblia narra que Maria levava o bebê Jesus com alguma regularidade para ser apresentado ao Senhor no pátio do templo. Atualmente, a zona que envolve o Muro das Lamentações está de novo viva com orações. O centro do judaísmo é o lugar mais importante do judaísmo. No ano 70 foi destruído pelos romanos. Tudo foi destruído fora de uma parede. Sim, a única parede que fica em pé, a única muralha que fica em pé é a muralha ocidental. Essa muralha ocidental é o Muro das Lamentações. Por que se chama Muro das Lamentações? Porque é o lugar onde se lamenta o templo destruído. Nas redondezas existem mais de 50 sinagogas, várias dúzias de igrejas, entrecruzando-se com milhares de peregrinos de todas as seitas e religiões. Para uma pessoa, um católico, crente católica, apostólico romano, é evidente que há que respeitar e há que considerar, tendo atenção, que efetivamente o essencial é a fé. O ser humano sem fé não é nada. E há várias variáveis, e há várias formas e expressões que essa fé se revela em diferentes religiões. Temos o catolicismo, temos o judaísmo e temos o muçulmanismo, o islamismo. O essencial é só ser tementes a Deus. E sabemos que Deus existe. Ele está, manifesta-se de várias maneiras, consoante a fé e a crença de cada um, mas, efetivamente, quem é religioso, quem é crente, respeita a sua religião e respeita a dos outros. É estacionado no interior da muralha um forte dispositivo de segurança para evitar conflitos religiosos. Num dos seus 7 portões de entrada, como no interior, as mulheres não se misturam com homens. As bolsas dos visitantes são controladas com aparelhos de raio-x. A parte do Muro das Lamentações está repartida entre os homens e as mulheres, quando, na verdade, deveria ter sido a metade, mas como no judaísmo os homens têm a obrigação de rezar e as mulheres não têm, assim que o lado das mulheres é mais ou menos 1/3 da parede, 2/3 são de homens. Vocês vão ver, é o lugar mais sagrado do judaísmo até hoje, é por isso que todo mundo põe papelzinhos lá, esses recadinhos a Deus são porque é como dizer que é a casa de Deus, é o lugar mais perto de Deus, porque o templo estava aqui e já não existe, então isso é um lugar que tem contato com Deus. Aí por isso as pessoas acostumam poucos papéis lá dentro e outra coisa, homens têm que entrar com a cabeça coberta. No interior das muralhas não faltam lugares sagrados de oração. Durante o dia, é vulgar ouvirem-se sinos de igrejas, também se fazem ouvir 5 vezes por dia os apelos à oração dos muçulmanos. Da parte exterior das muralhas, Jerusalém é uma cidade viva com cafés, restaurantes e lojas. Ao chegarem à parte montanhosa da cidade, os peregrinos brindaram em nome da paz em Jerusalém, conforme manda a tradição local. Esse brinde significa que nós damos um brinde para a paz de Jerusalém, para a entrada para essa linda cidade. Então, como diria, uma oração para a cidade. Salientar que o líquido usado nesta cerimônia reservada aos visitantes de Jerusalém não contém álcool.
Os peregrinos visitaram também o jardim onde Jesus Cristo passou a sua última noite antes de ser traído pelo Judas. A caravana seguiu depois para o local onde se encontra erguida a estátua do rei Davi. Ao lado da estátua está o túmulo fechado do rei. O jardim de Getsemane foi também um dos lugares sagrados visitados pelos peregrinos. De acordo com a Bíblia Sagrada, depois da última ceia, Jesus foi com os seus discípulos ao jardim de Getsemane para dar os últimos passos em direção ao seu destino, a morte na cruz. A palavra Getsemane significa prensa de óleo. Esse é o lugar onde Jesus passou a última noite dele na terra. Getsemane quer dizer em hebraico Gat Shmanim. Isso quer dizer que no tempo de Jesus esse lugar foi usado para fazer azeite. Gat Shmanim. Shmanim em hebraico são azeites, são óleos. Gat é o lugar onde se faz o óleo. Então Gat Shmanim, Getsemane é o lugar onde se fazia óleo. Citando a Bíblia, enquanto Jesus fazia a sua última oração neste jardim, os seus discípulos adormeceram para só serem acordados pelo ruído da guarda do templo, conduzido por Judas Iscariote. Enquanto Jesus era feito prisioneiro, os discípulos fugiram do jardim de Getsemane. Antes de visitarem o túmulo vazio de Jesus Cristo, os peregrinos passaram pela casa onde ele foi condenado pelo Pôncio Pilatos, hoje transformada numa escola de ensino básico. O lugar onde Jesus Cristo foi condenado pelo Pôncio Pilato não escapou à curiosidade dos peregrinos. Hoje, a casa é transformada numa escola. Antes de conhecerem o túmulo de Jesus, os peregrinos passaram pela Via Dolorosa, lugar onde Jesus Cristo caiu várias vezes com a cruz das costas em direção ao local da crucificação. Em Jerusalém, existem pelo menos 2 lugares apontados como possíveis túmulos de Jesus Cristo pelos católicos evangélicos. Um encontra-se na parte interna da muralha de Jerusalém, o chamado Santo Sepulcro, outro na parte externa da muralha, chamado Túmulo Vazio de Jesus. Muitos crentes evangélicos de Jerusalém e não só acreditam que o verdadeiro lugar da sepultura de Jesus é este túmulo antigo, rodeado de jardim, por baixo de uma pequena colina. No lugar que é onde que eles colocavam o corpo da pessoa para preparação, aonde que os familiares vinham para chorar, para lamentar e tal, até o 3º dia e tal. A pedra que cobria a boca do túmulo, ela vinha rolando nessa direção e parava aqui, ó. Tá? Lembra que a Bíblia fala que João chega na boca do túmulo e olha para dentro e vê os lençóis, os panos que estão deixados ao lado, e Pedro entra dentro do túmulo também e vê. Lembra que os judeus no passado eles tinham um costume muito importante. Eles pegavam uma faixa, enrolavam na cabeça e o ombro e paravam aqui. Depois pegava outra faixa, enrolava do ombro até os pés. Lembra de Lázaro que sai do túmulo, né? Todo enfaixado? Aconteceu o mesmo com Jesus. Jesus é ressuscitado. Quando Jesus sai dali, os panos que está enrolado abaixa e fica no mesmo nível das pedras. E fica essa separação do pescoço e do ombro. Por isso que a Bíblia fala lá, depois você pode olhar, que os panos, lençóis estavam ao lado separado. Está se referindo a essa separação do pescoço e do ombro. Lembra que o corpo sai como se fosse evaporado e os panos abaixam e fica lá estendido. A discussão em relação ao verdadeiro túmulo é centrada no facto de que não só não é conhecido o sítio original do Gólgota, como também ninguém sabe ao certo onde se situa a muralha da velha cidade de Jerusalém, destruída pelos romanos. Enquanto prevalece a discussão entre católicos e evangélicos sobre o verdadeiro túmulo de Jesus Cristo, cada grupo visita o local onde acredita que Jesus foi sepultado, uma vez que a Bíblia Sagrada não entrou em pormenores geográficos sobre o local da sepultura de Jesus. Apesar desta aparente divergência, os cristãos católicos e evangélicos estão de acordo num ponto, que Jesus Cristo nasceu, morreu e foi sepultado em Jerusalém. E passamos à página desportiva nacional. A direção do Clube de Futebol Os Balantas de Mansoa promoveu hoje em Bissau uma conferência de imprensa. Neste encontro com jornalistas, o presidente desta formação nortenha afirmou que a sua equipa está a ser prejudicada pelos árbitros a favor do seu adversário direto. Jornadas do fim do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o presidente dos Balantas de Mansoa, líder da prova, revelou hoje em conferência de imprensa
que a sua equipa está a ser prejudicada pelos árbitros a favor do seu adversário direto. Que olha ontem na bula, jogo jogado, depois de 90 minutos, e passa desconto de 10 minutos, que é admissível. Depois, olha, Mansoa ganha, até na ponta ainda resultados de Benfica. Como é que Benfica não passa? É normal. Depois de não ganha, jogo acaba 90 minutos toca, depois que Benfica receber, como a Benfica ganha, para ver aquilo que manda é jogo prolongado mais 10 minutos. Para pôr cobre essa situação, Bernardo Cabral alertou as entidades ligadas ao futebol nacional no sentido de assumirem as suas responsabilidades. A federação para assumir sua responsabilidade junto com a liga e depois para coisas lá. Seguintes da equipa de arbitragem. Porque a equipa de arbitragem tem que ser responsável. Tem que ser responsável. Que lá também, cada quem assume sua responsabilidade. E que é normal, porque a gente não faz uma coisa que a gente não fica mal. É que a nós não entendemos como é bom para não passar essa mensagem para tudo para a gente saber, para a gente observar. De acordo com o presidente deste clube nortenho, os Balantas de Mansoa não precisam da ajuda de ninguém para chegar ao título. A nós de Mansoa não cana papel que ninguém, nem não cana pedir ninguém. Não cana papel que ninguém, não cana pedir ninguém, a nós não vai jogar. Tudo pontos que não consegui ter, não consegui na campo. Não consegui na campo. Não vai conseguir nem na outro lado, nem para pedir outro favor. Bernardo Cabral aproveitou a ocasião para revelar ainda que as obras de reabilitação do Estado de Corcações estão paradas neste momento por falta de recursos financeiros. Nós estamos nesse momento parado para ver meio que não mobilizava e acaba. Nós estamos a fazer mais novo aquisição para chover, senão ia gastar mais alguns dinheiro para não poder acabar que obra. Então, aquilo aqui não mais maior orgulho que a nós não mexer, a nossa nova direção de Balantas de Mansoa. A direção dos Balantas de Mansoa está preocupada com o desempenho dos árbitros nesta fase final do Campeonato Nacional da Primeira Liga. A equipa de Farim no setor a equipa de Canjambari, do setor de Farim, foi a grande vencedora do torneio entre tabancas daquela zona norte do país. O primeiro vice-presidente da Federação de Futebol, Kika Labaldé, que patrocinou o evento, assistiu o triunfo dos jovens de Canjambari sobre Saré Demba Raquel por 5-4 nas marcações de grandes penalidades. A festa da final do torneio Intertamancas começou com a chegada do primeiro vice-presidente da Federação de Futebol, à secção de Jumbembe, palco do encontro. Dentro de 4 linhas, a formação de Canjambari foi o primeiro que inaugurou o marcador aos 8 minutos, através do homem, e 5 minutos depois Sulei restabeleceu a igualdade. O empate prevaleceu até aos 90 minutos, e nas transformações de grandes penalidades, Butala fez o 5º para Canjambari, enquanto que Mamoru não conseguiu bater o guarda-redes adversário. Tinha grandes que falam vai como para arriba sim a taça. Aos que contentamento que chegam tal, mas por falar como desde arranque de jogo, nunca sofreu nenhum gol até um dia de hoje. Ganha mesmo mais ajustamento. Bom, torneio agora não contente que lá, torneio. Mas perdi já, não contente. Conforme a Maneco perde? Não perdi. Equipa que ganha, Merci ganha. Ganha. Merci ganha. E bom equipa tá. O patrocinador da 6ª edição do torneio Intertabancas, que decorreu na secção de Jumbembe, setor de Farim, não escondeu a sua alegria pelo convite e a recepção que teve nesta localidade. As secções de Kundima, que Jumbembe, que Cita tocou, não fica satisfeito.
fica satisfeito, a população recebe direito, bem cuidinha amigos, me fala para acompanhar, e um amigo de carreira que manga tempo, ninguém interpreta outro colado, coisa interpretação que tem, porque é amizade que vem e cai neva. Mas bem hoje é um distrito que fica muito satisfeito, que ela fala viva a Federação da Guiné-Bissau, e esse para mim é orgulho grande para falar eles como está atento, está solidário com a Federação, e a mim fala ele está muito obrigado, na transmite presidente da Federação para contar eles com fundal como e tem gente que está com muita atenção com a Federação, e bom para nós tudo bem em conjunto, e que a sociedade as zonas, não bom para não virar rosto para tudo Guiné, enquanto dirigentes de futebol para nos ajudar, quem não pode ajudar, e para contribuir também quando não acabamos ainda. Uma alegria partilhada com os organizadores deste evento. O que a mim pode falar mais? Muito obrigado para boa vinda ali. E para ver como e esses dirigentes que não têm, dirigentes da federação, não levam eles fazer isto que é fácil. Porque nunca pensava como dirigente na desloca, desde Bissau, até ali na secção de Jumbembe, ninguém pensava aquilo. Nem a mim própria, em si, nunca pensava aquilo. Mas com vontade, com visão de suma, ele tem a visão de como dirigente e bem manter. E esse, anda, portanto, fica muito contente com isso. A equipa vencedora do torneio recebeu uma taça e 25 mil francos CFA. O segundo classificado levou uma taça pequena e 15 mil francos CFA. A prova contou com a participação de 8 tabancas.